E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta semana trouxe uma cena que imediatamente incendiou o ambiente esportivo. Pode comemorar. Brian Rodrigues chega ao Santos com festa. A revelação, carregada de emoção e expectativa, rapidamente se espalhou pelos principais veículos de comunicação e gerou uma onda de entusiasmo entre os torcedores da Vila Belmiro. O tom vibrante e surpreendente da notícia manteve o Santos no centro das atenções e provocou uma explosão de curiosidade entre os apaixonados pelo futebol brasileiro. A repercussão foi instantânea. Torcedores do Peixe, sempre atentos a qualquer movimentação de mercado, reagiram com euforia e alegria. Muitos se perguntaram como seria a estreia de Brian Rodrigues e quais seriam os impactos imediatos de sua chegada ao elenco santista. A incerteza sobre os próximos passos alimentou ainda mais o burburinho, mantendo o assunto em evidência por horas a fio. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao Santos e ao nome de Brian Rodrigues rapidamente alcançaram os trending topics. Vídeos, memes e análises se multiplicaram em ritmo frenético, mostrando que o público não estava disposto a deixar o tema cair no esquecimento. A curiosidade coletiva transformou o episódio em um fenômeno cultural, com milhares de torcedores debatendo intensamente cada detalhe da contratação. A imprensa esportiva mergulhou no assunto, dedicando programas inteiros para discutir o significado da chegada do jogador. Comentaristas debateram se Rodrigues seria a peça que faltava para dar mais velocidade ao ataque santista, se representava apenas uma aposta ousada ou se havia algum contexto mais profundo envolvendo a estratégia da diretoria. O mistério em torno da festa de recepção alimentou ainda mais a expectativa e manteve o Santos no centro das atenções. Dentro do clube, a diretoria do Santos demonstrou entusiasmo em compreender o contexto e avaliar os impactos da repercussão. O Peixe entende que qualquer menção pública ao seu nome em situações de festa e celebração precisa ser tratada com seriedade, pois afeta diretamente sua imagem institucional e a confiança da torcida. Torcedores mais apaixonados interpretaram a chegada como um marco. Para eles, o Santos, com sua história gloriosa e conquistas recentes, não poderia estar mais bem representado do que ao receber Brian Rodrigues com festa oficial. A euforia se transformou em mobilização, com mensagens de apoio e celebração. Outros, no entanto, viram o episódio como uma oportunidade de reflexão. Para esse grupo, a contratação poderia simbolizar a necessidade de o Santos recuperar protagonismo e reafirmar sua força coletiva. A diversidade de interpretações mostra como o clube desperta emoções intensas e variadas, sempre em torno da paixão alvinegra. Ex-jogadores e ídolos santistas também se manifestaram. Alguns destacaram que o Santos sempre foi alvo de grandes contratações e que a chegada de Rodrigues reforçaria a tradição do clube em atrair talentos internacionais. Outros ressaltaram que o episódio reforça a importância de manter a união entre elenco e torcida, mesmo diante de polêmicas. O episódio também repercutiu fora do Brasil. Veículos internacionais destacaram a força da torcida santista e a intensidade da repercussão, ressaltando como o clube da Vila Belmiro consegue transformar qualquer menção em um fenômeno midiático. A chegada de Brian Rodrigues ganhou espaço em sites esportivos e culturais estrangeiros, ampliando ainda mais sua relevância. Dentro do elenco atual, o clima é de expectativa. Jogadores e comissão técnica reforçaram o discurso de que o Santos está sempre aberto a novos talentos e que a chegada de Rodrigues poderia elevar ainda mais o nível competitivo da equipe. O discurso é de respeito ao atleta, mas também de confiança diante das oportunidades. A diretoria santista, atenta ao simbolismo do momento, pretende utilizar o episódio como ferramenta de motivação. A contratação é vista como um lembrete da necessidade de manter foco e disciplina, transformando polêmicas em energia positiva para buscar novas conquistas. Torcedores organizados já planejam manifestações simbólicas para celebrar a chegada do craque. A ideia é transformar o estádio em um ambiente de festa e confiança, mostrando que a massa santista está pronta para receber o novo reforço com toda a grandiosidade que ele merece. Nas redes sociais, o assunto continua em alta.
Hashtags relacionadas ao Santos e ao nome de Brian Rodrigues permanecem entre as mais comentadas, e a cada novo detalhe revelado, a discussão ganha força. Vídeos, memes e análises circulam em ritmo acelerado, mostrando que o público não pretende deixar o tema cair no esquecimento. Especialistas em comunicação esportiva destacam que o episódio pode marcar um divisor de águas. Se interpretado como uma contratação estratégica, a chegada reforça a credibilidade do Santos e mostra a força simbólica do clube no imaginário nacional. Se visto como mera aposta, evidencia a capacidade do Peixe de mobilizar milhões de pessoas em torno de sua defesa. O debate também reacende discussões sobre a relação entre rivalidade e mercado da bola. A forma como jogadores se posicionam diante de clubes rivais pode influenciar diretamente a percepção pública e até mesmo a motivação dos atletas. A chegada de Rodrigues é um exemplo claro desse impacto. Independentemente da interpretação, o episódio já entrou para a história como um dos mais marcantes envolvendo o Santos. A frase "pode comemorar" Brian Rodrigues chega ao Santos com festa se tornou o símbolo de um debate que vai muito além do campo. Trata-se da relação entre rivalidade, imagem e responsabilidade. O Santos, fortalecido pela euforia e pelo apoio da torcida, segue atento a cada detalhe da repercussão. O clube sabe que a luta não é apenas por vitórias em campo, mas também pela defesa de sua honra e pela valorização de sua história. Torcedores mais antigos lembram que o Santos sempre foi alvo de grandes contratações, mas destacam que ouvir o nome de um craque internacional tem um peso especial. A expectativa é de que o episódio seja mais um capítulo na narrativa de superação e grandeza que caracteriza a trajetória do clube. A CBF e demais entidades ligadas ao futebol acompanham a repercussão, conscientes de que movimentações de mercado podem gerar impactos na imagem das competições. O episódio reforça a necessidade de maior cuidado na comunicação esportiva e na gestão de crises. O pode comemorar. Brian Rodrigues chega ao Santos com festa, independentemente de sua intenção original, se transformou em um fenômeno midiático. A curiosidade do público, a mobilização da torcida e a repercussão internacional mostram a força simbólica do clube da Vila Belmiro e a relevância de sua marca. O jogo seguinte ao episódio promete ser cercado de expectativa e tensão, com o Santos fortalecido pela chegada do craque e pelo apoio da torcida, entrando em campo com a missão de transformar palavras em motivação e mostrar, mais uma vez, por que é considerado um dos maiores clubes do Brasil. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A repercussão da notícia sobre a chegada de Brian Rodrigues ao Santos com festa oficial continua a movimentar intensamente o cenário esportivo nacional. O impacto foi tão grande que, mesmo dias após a divulgação, o assunto permanece entre os mais comentados, alimentando debates sobre expectativas, rivalidades e o futuro do clube da Vila Belmiro. Entre os torcedores santistas, o sentimento predominante é de euforia e esperança. Muitos consideram a contratação como um marco que pode recolocar o Santos em posição de destaque no futebol brasileiro. A mobilização nas redes sociais foi imediata, com milhares de mensagens celebrando a chegada do jogador e projetando grandes conquistas. Já os torcedores de outros clubes reagiram com surpresa e até mesmo com preocupação. Para muitos, imaginar Brian Rodrigues vestindo a camisa do Santos significa enfrentar um adversário ainda mais competitivo. Essa mistura de respeito e apreensão ampliou ainda mais a repercussão, tornando o episódio um dos mais comentados do futebol paulista e nacional. A imprensa esportiva tem explorado o tema em profundidade, dedicando programas inteiros para analisar a situação. Comentaristas discutem se Rodrigues será capaz de se adaptar rapidamente ao estilo de jogo santista e se sua chegada representa uma mudança de patamar para o clube. O mistério em torno de sua estreia alimenta ainda mais a expectativa e mantém o Santos no centro das atenções. Dentro do clube, a diretoria acompanha atentamente cada detalhe da repercussão. O Santos entende que qualquer menção pública ao seu nome em contextos de festa e celebração precisa ser tratada com seriedade, pois afeta diretamente sua imagem institucional e a confiança da torcida. O episódio é visto como uma oportunidade de reforçar a disciplina interna e reafirmar a força coletiva do elenco.
Torcedores organizados já se manifestaram, prometendo atos simbólicos para celebrar a chegada do craque. A ideia é mostrar que a massa santista está pronta para transformar o estádio em um ambiente de festa e confiança. O sentimento é de que o Santos precisa aproveitar o momento para consolidar ainda mais sua hegemonia. Nas redes sociais, o assunto continua em alta. Hashtags relacionadas ao Santos e ao nome de Brian Rodrigues permanecem entre as mais comentadas, e a cada novo detalhe revelado, a discussão ganha força. Vídeos, memes e análises circulam em ritmo acelerado, mostrando que o público não pretende deixar o tema cair no esquecimento. Ex-jogadores e ídolos santistas também se pronunciaram. Alguns destacaram que o Santos sempre foi alvo de grandes contratações e que a chegada de Rodrigues reforçaria a tradição do clube em atrair talentos internacionais. Outros ressaltaram que o episódio reforça a importância de manter a união entre elenco e torcida, mesmo diante de polêmicas. O episódio também repercutiu fora do Brasil. Veículos internacionais destacaram a força da torcida santista e a intensidade da repercussão, ressaltando como o clube da Vila Belmiro consegue transformar qualquer menção em um fenômeno midiático. A chegada de Brian Rodrigues ganhou espaço em sites esportivos e culturais estrangeiros, ampliando ainda mais sua relevância. Independentemente da interpretação, o episódio já entrou para a história como um dos mais marcantes envolvendo o Santos. A frase "pode comemorar". Brian Rodrigues chega ao Santos com festa se tornou símbolo de um debate que vai muito além do campo. Trata-se da relação entre rivalidade, credibilidade e responsabilidade. Para torcedores e especialistas, esse gesto é mais um capítulo na narrativa de superação e grandeza que caracteriza a trajetória do clube da Vila Belmiro. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.